É tão difícil ser professor, sabe? Eu acho também. É difícil demais. Porque você é, igual a Divina falou, é um monte de tudo, é um pouco de cada coisa. E na mesma hora é um monte de, né? Um monte de profissional ali naquela sala. Você é médico, você é psicólogo, você é delegado, você é juiz. Então você é tudo ali para aqueles meninos. Para mim, mestre é aquele que consegue extrapolar todos os problemas de falta de respeito com a profissão, de falta de grana, de dificuldade com tudo, e ser um apaixonado pelo que faz, se demonstrar uma pessoa dedicada àquilo. O papel do professor, ao meu ver, é o que vai ensinar os alunos a aprender. E os alunos vão aprender por eles mesmos, né? Seguindo muito mais, eu acho, que os caminhos da dúvida do que os da certeza, né? Eu acho que não tem um mestre especial na minha vida, mas tem fragmentos de pessoas que foram me transmitindo coisas. Minha avó foi uma pessoa muito importante, porque com ela eu aprendi a gostar da música, do canto, da leitura, do romance, da ficção, e tudo isso é um complexo que te transmite, né, o prazer e o gosto por isso, que é o fundamental em tudo. Eu imagino a figura de um mestre como uma pessoa essencialmente desequilibrante, uma pessoa que coloca para dançar todos os limites, sabe? E eu acho que o mestre é um iniciado, não só no sentido esotérico, né? Mas no sentido do trabalho mesmo, de alguém que desceu fundo em alguma coisa, que desceu em algum inferno e, portanto, tem algo de essencial para dizer. O professor é frequentemente tratado de uma forma extremamente primária como sendo um repetidor, um mero transmissor, ou seja, um intermediário entre um conhecimento existente e as pessoas que ali esperam, né, de uma forma mais ou menos passiva, que essa coisa chegue até eles e eles, a partir daquele momento, sejam meros repetidores. Na verdade, nós somos deflagradores, nós somos contestadores no sentido mais generoso que a palavra possa ter, porque nós estamos mexendo com pessoas, nós estamos promovendo essas pessoas, endereçando na decolagem de uma coisa que tem a dimensão do universo. Até bem poucos anos, uma mocinha de família só podia ser professor. Para ter uma profissão, sair de casa, minha filha é professora. Então é uma coisa respeitável. Ela podia, inclusive, até viajar sozinha. Então, eu conheci umas senhoras lá no interior que viajavam sozinhas a cavalo pelas roças, mas elas eram protegidas como se fossem uma espécie de freiras, só pela função de professores. Elas podiam até viajar sozinhas, era professor que ia lá para dar aula. Então ninguém ia tocar na professora, então, nem fisicamente, nem na reputação. A professora era protegida. Já foi sacerdócio a profissão de professor, mas é do tempo das normalistas e das mães que sonhavam com as suas filhas ensinando, não é? Por uma realização pessoal. Nós não estamos nesse momento da história
Esse momento da história, quer dizer, os professores, essa categoria, ela quer trabalhar, ter condições de se aperfeiçoar frequentemente, de pesquisar, de oferecer cursos de extensão universitária e de ter dignidade no exercício dessa profissão. Esse salário é incompatível com essas coisas. Por que você é professora? Primeiro, por ser mulher, né? Que eu acho que a profissão mais viável para as mulheres hoje em dia é na área de saúde e educação. E o que é ser professor para você? É uma continuação de tudo, de mãe, de amiga, sabe, de mestre mesmo. Se no limite a ideia do professor está vinculada à ideia que já é um pouco discriminatória de uma mulher que apenas cuida, vigia e que, portanto, ela não educa, é muito fácil você pensar um salário baixo, pagar um salário baixo. Quando se fala dos salários baixos pagos aos professores, esquecemos que eles são baixos porque há outros profissionais mais bem remunerados e que, portanto, houve uma opção a nível de governo, a nível de sociedade, para privilegiar determinado tipo de profissional em detrimento de outros. Há uma opção do Brasil, uma opção da sociedade brasileira pelo pragmatismo, pelo utilitarismo, que tem que ser revista. É esta opção que tem que ser revista. Pensou-se que deveria se formar o professor tendo em vista aquilo especificamente que ele vai ensinar. Um professor, para ensinar português, ele precisa saber mais do que o português. Um professor, para ensinar inglês, ele precisa saber mais do que inglês. Todo professor tem que saber história. Todo professor tem que ter uma visão de filosofia. Eu não sou professor de física apenas, ou apenas de literatura, eu sou professor. Eu acho que, em se tratando de educação brasileira, o problema crucial ainda é o problema do ensino elementar, né? Que você sabe que tem milhões de crianças fora da escola, aqueles que estão dentro da escola ainda sofrem um tipo de ensino que é um ensino excludente, um ensino que não leva a criança realmente a progredir em termos educacionais. E essa, para mim, é a questão essencial. E eu vejo que, por isso, a questão da escola normal hoje é uma questão básica, uma questão de decisão política. E aí eu voltaria à primeira questão, né, de que eu acho que não tem sido esse um esforço de investimento, nem de pensar e nem de investir em termos financeiros. Nesse momento, eu acho que o professor se deve colocar não como um formador de profissionais, mas como um formador de homens, ou seja, de pessoas sensíveis em relação ao sentido da própria vida e aos seus potenciais de originalidade. Eu acredito que mesmo na época que a gente está vivendo, uma época extremamente difícil, né, com um processo de formação extremamente perversos e uma realidade política arrasadoramente desrespeitosa com relação ao homem e à razão do seu trabalho, eu acho que mais do que nunca é a hora de o exercício desse papel de professor ser mais afinado. A relação professor-aluno, ela também tem que ser vista como uma relação entre pessoas que estão posicionadas em classes, em escalas de prestígio diferenciadas. Então, eu acho que nós, professores, temos que prestar um pouco de atenção sobre a relação que se dá aí nesse espaço. Porque é interessante notar como, às vezes, são professores e professoras baixamente remunerados, professores e professoras que não conseguiram sequer para si a formação necessária a que eles teriam direito, que se relacionam com estudantes, com crianças essas com dificuldade de acesso à instrução nas suas casas, nas suas famílias, e que, dentro da escola, às vezes passam a ser discriminadas pelos professores. Porque a tensão é tão grande no professor em diferenciar e buscar mais status, que às vezes, de uma forma inconsciente, ele tende a reforçar as dificuldades e as carências desses estudantes e dessas crianças. Então, às vezes, o grau de disciplinamento e o grau de distanciamento em que o professor se põe com um estudante de um estamento ou de uma classe um pouco inferior da sua é muito forte. Você acredita que haja uma diferença entre o que seja um professor e o que seja um mestre?
Olha, eu acho a palavra mestre bem mais sofisticada que a palavra professor. Agora, acho que todo aquele que é educador é mestre e é professor. Eu prefiro ser professora porque é mais simples e me coloca mais próxima às pessoas com as quais eu trabalho. Ser professor é uma coisa mais sistemática, mais mecânica, é transmitir conhecimento assim dentro de um esquema. E ser mestre é transmitir conhecimento dentro de uma convivência com os alunos, dentro de uma experiência de vida e de conhecimentos na parte mais sistemática, ser mais completo como educador. Não podemos de maneira nenhuma nos esquecermos de que a política educacional, a ideologia da educação no Brasil foi até agora pensada por homens políticos. E a questão foi pensada politicamente sempre muito em termos também estratégicos, de controle dessa própria massa social. Eu acho que pensou-se sempre demais em controlar no Brasil, pensou-se muito pouco em liberdade nesse país. E daí a educação tem sido muito pouco esse instrumento, não é, que catalisa potencialidades e que libera realmente uma força social capaz de afirmar sua cidadania, lutar por seus direitos, não é, reivindicá-los, e com a cabeça boa, com a cabeça aberta, porque com a educação lúcida, uma educação para a humanidade do homem e não uma educação para uma mão de obra que vai resolver problemas numa indústria X ou Y e que, portanto, deve ser preparada até um certo grau. Mais que isso, essa mão de obra pode ser perigosa. Se os governos militares realmente arrasaram o sistema educacional brasileiro, da maternal à universidade, não está me parecendo que atualmente a tendência seja reverter esse quadro, apesar de alguns passos que nos dariam essa impressão. Tradicionalmente, a sociedade brasileira, nós brasileiros, esperamos muito que a orientação venha de cima para baixo. É o nosso velho e conhecido paternalismo do Estado. O Estado pai que toma conta de tudo. Cria as normas, estabelece a rotina, diz o que é para fazer e o que não é para fazer. Só que esta tradição, e é bom que assim o seja, está acabando. O Estado não consegue mais ser paternalista, entre outras coisas, porque sequer recursos financeiros sobrando ou até suficientes já não existem mais. A responsabilidade cada vez está sendo mais distribuída entre todos. Deixar de esperar que a solução venha de cima para baixo e cada um buscar alternativa no seu nível, no seu espaço de poder, é que eu entendo que seja o grande desafio que nós temos pela frente. Como é que é um bom professor? O que precisa para ser? Depende do aluno, né? Depende do aluno? Ué. Hoje em dia os alunos não são mais obedientes. Para ser um bom professor tem que ter sido primeiro um bom aluno. Começa por aí. É fundamental para que o aluno aprenda, que ele saiba aprender. O lugar do aluno é o lugar do aprendiz. Se ele não sabe qual é o lugar dele, se ele troca simbolicamente esse lugar que é o lugar do aprendiz, por exemplo, digamos, com o lugar do mestre, ele está perdido. Porque para ele chegar a ser mestre, é preciso que ele passe por esse lugar de aprendiz. Se ele nunca tem essa chance dentro da escola, ele jamais chegará a esse lugar de mestre. Agora veja as consequências disso socialmente dentro de uma nação, estou chamando de nação por vício também político meu, uma nação como o Brasil. Quer dizer, logo mais não teremos mais mestres nesse país. Isso é muito grave. O que a universidade está formando? Que tipo de gente a universidade está formando? Para que tipo de país a universidade está formando? Pessoas, como você vê, que são incapazes de aprender e que, portanto, são também
incapazes de ensinar. Essa coisa do desejo de aprender, todo mundo tem, todo mundo quer aprender, mas resta saber o que as pessoas querem aprender. As pessoas querem aprender, isso é o mais comum, querem aprender a se aproveitar daquilo que está ao alcance para se dar bem na vida. Se o que está ao alcance é o diploma, eles querem aprender para ter o diploma. E uma vez conseguido o vestibular ou o diploma, essa coisa está aprendida. Isso não tem nada a ver com a sabedoria. Isso tem a ver com o cumprimento de um trajeto maníaco de saltar obstáculos para ter o prazer imediato. Buscar na vida, com o desejo de se conhecer as coisas para ter esse prazer imediato, né? Gente que estuda para ter gratificação de nível superior. Isso não é estudo. Gente que estuda porque agora se aposentou. Gente que estuda porque acha que é bonito estudar. Isso tudo, a universidade ela não está aparelhada para deixar isso de fora e dizer que esse é um problema mental. A universidade ela está aparelhada para trazer para dentro dela todos os problemas mentais, sem o crivo de reconhecê-los e sem um instrumental para poder modificá-los. Eu já encontrei N pessoas que dizem: eu só queria uma oportunidade de trabalho com seu diploma na mão. E na verdade são pessoas que não transaram a vida em dimensão nenhuma e que ainda acreditam que ter um diploma é ter direito a ter emprego, como se estivesse na casa do papai e da mamãe. Quer dizer, a universidade ela não deu nem a possibilidade desses se mancarem disso durante o curso, de saberem que eles não estão adquirindo direito de coisa nenhuma, que eles têm lá é apenas o privilégio de aprender, se é que há o desejo de aprender, que é a coisa mais rara. Da escola no processo de ensino-aprendizagem, né, nesse processo, ele está muito ligado ao espaço mental do professor, né? O espaço que o professor concebe para fazer ou para realizar esse processo. Frequentemente se fala da sala de aula como um espaço redutor. Eu acho que redutor é a capacidade de sentir das pessoas. Eu acho que a sala de aula é apenas um espaço onde se dá um fenômeno mágico, que é esse da transmissão renovada do conhecimento. O aluno saindo dessa coisa convencional que é a sala de aula e tentando experimentar uma coisa mais concreta e ligada ao interesse dele, ele vai ter mais prazer. Aquele que vai aprender, se ele não estiver seduzido por alguma coisa de grandiosa, transferencialmente já referida na história dele, ele não vai aprender nada. Freud mostrou que aquele que não está seduzido por aprender não aprenderá nunca. A escola está a serviço, tem estado a serviço da sociedade para colocar toda essa expansão, todo esse potencial que nós temos de interagir com a natureza, da qual nós somos partes integrantes, numa caixa, né? A escola é uma grande caixa, dentro dessa grande caixa tem caixas pequenas que são salas de aulas e daí nós saímos formados. É preciso se colocar que, se é para transformar cada um de nós num ser útil a essa sociedade doente que aí está, as escolas existentes são as mais adequadas. Então, a arquitetura escolar, quer dizer, o que nós chamamos a construção do espaço educativo, se nós quisermos realmente fazer com que os jovens, as crianças se desenvolvam como deve ser uma arquitetura muito mais leve. Deve ser uma arquitetura que propicie espaços polivalentes, espaços flexíveis, que organize minimamente os espaços físicos da região e que propicie o maior número possível de espaços verdes.
O espaço da biblioteca deveria ser um espaço onde se pudesse dormir na biblioteca, ler deitado, e não uma coisa toda educada, regulamentada. Biblioteca, o aluno deveria poder ler um livro até dormir e continuar, e depois, quando ele acordasse, continuar lendo. A biblioteca seria um ambiente 24 horas por dia. Nós sabemos que em sociedades como a nossa, que se caracterizam por sociedades de classes, enfim, né, essas sociedades, nós bem sabemos, tem um elemento que a caracteriza no fundamental, no essencial, que é a divisão social do trabalho, entre trabalho intelectual, trabalho manual, e que a manutenção, a reprodução dessa divisão é condição sine qua non para a própria existência dessa realidade. E eu não tenho dúvidas em afirmar que a escola, o sistema escolar, participa, e eu também não teria dúvidas em dizer que participa bem, né, no processo de reprodução dessa divisão do trabalho entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. A própria produção, uma coisa extremamente importante da ciência e da técnica, né, das quais as escolas e particularmente as universidades participam, né, produção de uma ciência e de técnica que nós tendemos a ver apenas como um elemento que nos auxiliará na relação entre nós e a natureza que nós vamos transformar pelo nosso trabalho. Ou seja, ciência e técnica como instrumento que nós utilizamos para o domínio da natureza. Ignorando que essa ciência e a técnica, numa sociedade como a nossa, uma sociedade capitalista, enfim, essa ciência e essa técnica ela é produzida não apenas e talvez não principalmente para o domínio da natureza, mas para o domínio de outros homens, pelos homens que detêm aquela ciência e aquela técnica. Porque o principal em sociedades como essa na qual nós vivemos não é o domínio da natureza, mas é o domínio dos homens mediatizado pelo domínio da natureza. Ciência hoje é poder, ciência e tecnologia é poder. E às vezes se contrapõe, a questão da ciência e tecnologia se contrapõe à discussão de valores éticos e como sair dessa oposição nesses temas, quando na realidade o que importa do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista do poder hoje, é realmente a questão da ciência e tecnologia. O fosso que existe entre o ideal da educação, que é ensinado e reiterado nas escolas normais e no ensino superior, e as dificuldades de fato reais dentro da sala de aula, que vão desde o inconsciente do professor até o pouco tempo, até a falta de material e a praticamente inexistência às vezes de espaço físico e portanto de tempo de relação entre professor e aluno, marcam talvez essa tensão imensa que fala do campo educacional. De um lado, a educação redentora como ideal, e do outro lado, uma educação muito difícil, muito precária e que pode estar hoje caminhando não para a sua expansão, mas para a sua depressão, ou seja, para uma dificuldade de expansão da educação, se ao mesmo tempo nós não tivermos uma proposta maior de desenvolvimento do sistema educacional, da ciência e da tecnologia acoplados ao desenvolvimento nacional. À medida que o mundo vai se desenvolvendo por esse caminho tecnológico em que ele está se desenvolvendo, porque no ponto de vista da sabedoria não se fez muita coisa além daquilo que já havia antes de Cristo, hein? No ponto de vista da tecnologia, sim. Você vê a diferença entre o fogão a lenha e o isqueiro descartável, né? As duas coisas fazem fogo. Isso aumentou apenas a distância entre o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. O que é o desejo de transar a vida de uma maneira profunda e relevante, com obra, no sentido de que são coisas que fazem viradas na própria civilização, isso de um lado. E de outro lado, essa coisa do consumismo, do aparelho sofisticado, de aprender as técnicas, de aprender a manipulação dos aparelhos. Mas antigamente, que as coisas eram nítidas por uma configuração ingênua da transa social,
inclusive com a questão sexual, aqueles que eram reprimidos sexualmente, eles às vezes procuravam o prazer em outras coisas e até desenvolviam alguma bobagenzinha na suposição de que essa bobagem ia supri-los daquilo que eles não tinham do gozo. Mas como a tecnologia era pouco desenvolvida, esse adestramento de desvio do sexual, da prática sexual para uma prática tecnológica, por exemplo, como a tecnologia era pequena, não aparecia a bobagem feita na tecnologia. Hoje, como a tecnologia é extremamente sofisticada, volta a recolocar a questão que para mexer com essas coisas extremamente sofisticadas do desenvolvimento atual é preciso estar muito bem desenvolvido sexualmente. Tá? É preciso novamente ter uma transa com a vida plena para poder desfrutar e avançar com essas coisas modernas e não usar o que é reprimido deslocado para outro lado. Se o saber se transformasse efetivamente num saber apropriado pelo conjunto dos homens para dominarem apenas a natureza e não outros homens, eu não tenho dúvidas de que a escola, a produção, a transmissão, enfim, do saber se daria de forma completamente diferente, e acho mesmo que a própria escola talvez não tivesse mais razão de ser enquanto forma de organização da produção, reprodução e transmissão do conhecimento. Assim como é natural o voo da borboleta, assim como falta uma mão no maneta, assim como não acho nada de anormal no fato de você ser troca-letra, acho que você deve ser diferente e não como toda gente, mas igualmente ser gente, como toda essa gente deste país, continente e de todo o planeta. Assim como é lindo o pirata, apesar de ser perneta, com uma mão segurando a mão do grumete e com outra a luneta, dizendo é natural que os anjos do juízo final toquem trombeta. E vieram pelos espaços os anjos do Senhor e desceram como paraquedas azuis e transparentes no meio do campo de batalha, que era televisionado 25 horas por dia via satélite a cores, e no meio do sangue da gasolina dos horrores tocaram suas trombetas e derrubaram a muralha de Jericó. Quem a não ser o som poderia derrubar a muralha dos ódios, dos preconceitos, das intolerâncias, das tiranias, das ditaduras, dos totalitarismos, das patrulhas ideológicas e do nazismo universal? Acho que todo